Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa primeira aula da primeira disciplina do módulo 54. Olha só, eu fiz a primeira mediação da aula anterior e eu falei algo aqui que eu gostaria de repetir. Nós estamos no módulo 54. Iniciamos com o módulo 51. Isso significa que estamos aqui, pessoal, nessa trilha, nessa corrida, né, em busca aí ao nosso conhecimento, mas encerrando praticamente o ano de 2025. Como assim, prof? Você está falando que está encerrando 2025, sendo que a gente acabou de iniciar outubro? Mas é isso mesmo, é para dar aquela sensação assim, nossa, vamos caminhar, vamos prosseguir, vamos trilhar com o objetivo, né? O objetivo de concluir esse ano tão bem quanto nós começamos. E como é bom iniciarmos o módulo 54 com essa disciplina que é belíssima, arte moderna. E eu já gostaria de começar com a participação de vocês aqui no chat, me respondendo aqui. Vocês estavam na expectativa por essa disciplina de arte moderna? Vocês apreciam a arte moderna? Querem aprender mais sobre a arte moderna? Então, vão falando aqui comigo. Pessoal, as nossas atividades avaliativas, elas já estão liberadas, né, no ambiente de vocês, ali da disciplina, bem como os vídeos de orientação. Já tenho recebido algumas mensagens, prof, como fazer atividade mapa? Gente, eu peço que vocês assistam ao vídeo de orientação. O professor Lucas, ele é bem didático, ele explica bem ali o passo a passo de como realizar essa atividade, que é uma atividade linda, e muito gostosa de fazer. Então, se dediquem, assistam ao vídeo, é lógico, né? Tendo mais dúvidas, peço que vocês me procurem, enviam ali mensagem, né? Que eu vou, com o maior prazer, responder vocês. Tudo bem? Ai, Ali, aí, ó, estou muito animada com as novas disciplinas. Isso mesmo, é disso que a gente gosta, né, professor Lucas? O pessoal animado, o pessoal motivado e a turma cheia, igual a gente está aqui, não é verdade? Prof, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prof. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa que é a primeira aula ao vivo da disciplina de arte moderna, que para mim é um dos recortes mais interessantes, mais pertinentes dentro da história da arte, talvez enquanto uma parcela de um gosto pessoal meu, né? Mas obviamente que não é só por isso, não só porque o professor Lucas, enquanto pesquisador, tem um interesse muito direto ali com o contexto do modernismo, mas principalmente pelas contribuições que a arte moderna vai trazer para o campo das artes, para o entendimento do que é o próprio objeto artístico e talvez para a própria arte contemporânea. Então, hoje é até meio complicado fazer uma certa distinção entre aquilo que é moderno e contemporâneo, por mais que já se tenha passado até um certo tempo, né? Vamos convencionar ali a temporalidade da arte moderna do final do século XIX até metade, né, do século XX, mas muitos artistas ainda criam com influências modernistas. Tanto é que a gente vai ver inúmeras releituras contemporâneas, surrealistas, cubistas, impressionistas. Então, não existe ainda esse distanciamento cronológico para a gente conseguir ter um afastamento da produção moderna hoje na contemporaneidade, né? Então, quero dizer para vocês, pessoal, que é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Agradecer porque estamos com uma sala cheia e dizer que sintam-se muito à vontade para perguntar, para conversar comigo, para interagir, porque a ideia do encontro ao vivo é justamente esse, né? Então, ter uma troca, estabelecer ali um diálogo, um vínculo, uma construção, né, prof? É tão legal quando a aula ela se dá dessa maneira construída. Sim, prof, a gente gosta bastante, pessoal. Vocês são responsáveis também pela construção desse conhecimento. O professor está aqui, e a partir da participação de vocês, a nossa aula vai seguindo esse trilho que é tão bonito, né, prof? Exato, exato. Prof, posso seguir? Posso tocar junto com Pode, eles? Eu vou pode. compartilhar aqui os meus slides, né? Mais para que tenha algumas imagens ilustrativas, mas eu costumo falar um tanto quanto bastante em relação à arte moderna, né? É, de princípio, eu já quero dizer que não é fácil conceituar o que é arte moderna, tá? Essa dificuldade ela se deve a vários fatores. O primeiro ponto é estabelecer um início e um fim da própria arte moderna. Então, convencionou-se, tanto que eu iniciei a minha fala de hoje justamente trazendo esse recorte cronológico,
Dizer que a arte moderna ela se inicia ali no final do século XIX, que ela vai até metade ali, mais ou menos meados, né, da primeira metade do século XX. Então, algo aproximadamente ali entre 50 e 70 anos. Mas essas são datas aproximadas. Dentro do campo das ciências humanas, talvez as artes seja esse campo mais aberto às múltiplas interpretações. E quando nós nos referimos aos diversos movimentos da arte moderna, essa ideia de múltiplas interpretações, ela se faz cada vez mais presente. Porque nós estamos falando justamente disso, de interpretações. Vale destacar o seguinte também: não é porque um movimento artístico ele está surgindo, ele está se desenvolvendo, que outro instantaneamente ele deixa de existir. Tanto é que nós vamos perceber o seguinte: durante o desenvolvimento da arte moderna, ainda se tinha, em vários aspectos, esse enraizamento acadêmico, até mesmo porque a arte moderna não era bem vista pelos especialistas, pelo esse campo institucional da arte, também não era bem vista pelo público geral, né? E aí a gente soma mais uma dificuldade, mais um problema de compreensão da própria arte moderna, que é como uma arte que não era bem vista pelo público em geral, pelo público leigo, não era bem vista pelo público especializado, então pelos especialistas, pelos acadêmicos, pelos teóricos, vai se tornar a marca intransigível, basicamente ali de quase um século, né? Pelo menos do início do século 20. Então, é uma dificuldade a gente entender como que ela não era bem vista por ninguém e hoje nós olhamos para a produção artística desse contexto e diz, essa daqui é a marca cultural deste período, tá? Então, não é fácil estabelecermos essa compreensão porque vão se somando inúmeros fatores interpretativos, né? Então, reside essa questão cronológica, quando que começa, quando que termina, reside essa questão de uma certa aversão, seja do público em geral, seja dos críticos, tá? E aí a gente tem várias outras situações. Só para vocês terem uma ideia, a obra inaugural aqui da arte moderna, de 1872, Impressão Sol Nascente, do Monet, estamos falando ali ainda do século XIX, ela vai ser produzida no mesmo momento em que ainda se produzia artes realistas, na escola ali, Barbizon, no contexto, né, de Courbet, tá? No mesmo contexto que ainda se produzia arte do romantismo, né? Então, nesse mesmo contexto onde você tem artistas ainda produzindo num estilo romântico, onde você tem artistas ainda produzindo num estilo realista, vai haver o surgimento, despontar de uma nova proposta artística transgredindo essas duas outras referências. Por mais que encontramos, tanto no realismo quanto no romantismo, algumas características que serão melhor trabalhadas, né, nos movimentos da arte moderna. Então, no caso do realismo, já se tem, por exemplo, uma aproximação com temáticas sociais, que é uma característica, por exemplo, da arte moderna, né? Falar sobre os fatos sociais, pensar esse artista inserido em um contexto, numa vivência social, numa vivência cultural. Ou, se a gente pega, por exemplo, no caso do romantismo, essa noção de subjetividade, dessa valorização desse artista que cria, que sente, que coloca ali a sua experiência pessoal, né, na sua produção artística, que também serão características trabalhadas ali na arte moderna. Contudo, nenhum desses movimentos são considerados ali modernistas, tá? Um outro fator muito importante aqui que nós não podemos confundir é os conceitos da história. Então, a arte moderna não tem relação alguma com um contexto da história que se intitula de Idade Moderna, né? A Idade Moderna ela tem início quando, artisticamente falando, nós estamos pensando o Renascimento. A arte moderna se desenvolve no mesmo contexto, isso enquanto uma definição da história da idade contemporânea. Tá? Então, a arte moderna não se desenvolve na idade moderna, a arte moderna se desenvolve justamente no contexto da idade contemporânea, inclusive onde se insere o próprio contexto também da arte contemporânea, e onde se insere o romantismo, onde também se insere o realismo, onde também se insere o neoclassicismo. Tá? Então, não fazer essa confusão, certo? Entre períodos da história e períodos da arte. Isso daqui também é um fator extremamente pertinente. Dito tudo isso, como uma brevíssima introdução, porque a aula de hoje eu vou buscar justamente aproximar vocês desse objeto artístico moderno.
Então, entender quais são essas inovações, quais são essas características e quais são esses fundamentos que levam ao desenvolvimento desses principais movimentos de vanguarda. Até mesmo essa ideia da avant-garde, né? Da vanguarda. O que é estar à vanguarda, né? É um termo em francês, e aí vale o destaque aqui para a França, tá? Eu vou fazendo alguns parênteses durante a minha fala. França era o grande centro artístico e cultural do mundo ocidental nesse período, tá? É na França que surge o primeiro movimento de vanguarda, que é justamente o impressionismo, tá? A França talvez era uma referência cultural para o mundo ocidental, isso desde o século XVII, século XVIII, com o neoclassicismo, tal qual os Estados Unidos serão uma referência cultural para o mundo ocidental pós a Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas, elas queriam se vestir como os franceses, queriam se comportar como os franceses, queriam viver como os franceses. Os franceses estavam justamente nessa vanguarda da produção cultural. Não é à toa que os movimentos de vanguarda surgem na França, né? Artistas de outras nacionalidades viajam para a França, sobretudo para a cidade de Paris, é o grande epicentro cultural do mundo ocidental, não vou dizer somente da Europa, mas do mundo cultural, do mundo ocidental, fazem a sua formação e depois retornam para os seus países de origem ou para outros países, certo? Então, o epicentro artístico estava justamente plantado ali na França. E aí você vai ter artistas importantíssimos, o próprio Pablo Picasso, Salvador Dalí, trabalhando e vivendo em Paris, né? Muito bem. Nesse mesmo contexto, pessoal, nós estamos falando de inúmeras transformações sociais que vão marcar, obviamente, esse contexto da produção artística. Nós não podemos reduzir a arte como se ela fosse meramente um reflexo da sociedade. E aqui está mais uma contradição sempre quando nós pensamos na produção artística, na construção de um pensamento teórico, conceitual sobre os objetos artísticos. Precisamos levar em consideração o contexto histórico, o contexto social e o contexto cultural. Mas a gente também tem que lembrar que a arte ela não vai se resumir unicamente a um reflexo desse contexto, porque seria ignorar, nesse sentido, os aspectos contraculturais que são inerentes à produção artística, que fazem parte, certo, da estruturação da materialidade poética, da materialidade estética. O que que isso significa? A arte moderna não é tão somente reflexo de um processo de modernização das culturas e das sociedades, tá? Por que que eu digo isso? Porque muitos movimentos vão se constituir, inclusive, como uma reação a esse processo de modernização que caracteriza a virada, né, final do século XIX, início do século XX na Europa, marcada ali, sobretudo, com os conflitos militares, né? Então, são artistas que, por exemplo, vão se aproximar de outras referências culturais, referências de povos que antecedem esse processo de industrialização, que antecede esse processo até de uma perspectiva de uma globalização, dessas trocas entre diferentes povos, certo? Como uma espécie de guia para a produção artística. Ao mesmo tempo que você vai ter alguns movimentos que vão glorificar esses artefatos que refletem essa ideia de uma modernização, né? A locomotiva, o automóvel, a energia elétrica, a câmera fotográfica, tá? Então, é muito complexo a gente reduzir somente a arte a um reflexo desse processo de modernização, isso enquanto um conceito social, isso enquanto um conceito econômico e político, porque muitos movimentos vão surgir como uma forma de se aproximar e reagir a esse processo de modernização, se aproximando de culturas indígenas, de culturas africanas, né? De culturas que estariam à margem desse mesmo sistema, tá? E aí, nós temos bons exemplos disso. Picasso, como colecionador de arte africana, por exemplo. Ou o próprio Gauguin, que faz a sua viagem ao Tahiti, e lá ele vai aprender com a produção artística dos nativos e vai trazer essa influência para as suas obras. Então você sai desses grandes centros, você viaja para outros lugares. E aí a gente começa a perceber, inclusive, o seguinte:
Durante toda a trajetória da história da arte ocidental, a gente passou a vivenciar basicamente uma sucessão de duas eras e fundamentos estéticos, certo? Isso tem uma base desde lá da Antiguidade Clássica grega, onde pela primeira vez o objeto artístico ele passa a ser definido a partir de uma certa autonomia, e isso uma certa autonomia ligada à noção de beleza. Então esse objeto artístico ele não tinha necessariamente uma fundamentação puramente religiosa, né? Como a gente vai ver em outras civilizações, em outras sociedades, tá? Então você tem ali esse primeiro fundamento de uma era ligada ao classicismo, seja da Grécia, seja em Roma, essa ideia de uma antiguidade clássica, onde a arte ela passa a ser definida como belo, e esse belo estruturado a partir de algumas regras, a partir de alguns fundamentos. E quais são esses fundamentos que estruturam essa ideia de beleza? Por que que eu estou fazendo essa retomada histórica também? O belo é aquilo que é harmônico, é aquilo que é simétrico, é aquilo que é proporcional, é aquilo que é perfeito. Então, as técnicas artísticas, elas vão tentar justamente simular isso, né? Aí se tem, por exemplo, o desenvolvimento da técnica de perspectiva, de chiaro escuro, que vai ser retomada em outros momentos, tá? Com o passar do tempo, essa noção de beleza, ela muda, mas a arte, ela continua sendo definida como belo, tá? Então, a arte ela continuava tendo esse mesmo entendimento, a arte continuava sendo definida dessa mesma forma. Então, se eu pego textos, como por exemplo em Confissões do Santo Agostinho, eu ainda tenho essa noção de beleza, mas essa beleza não é mais essa contemplação desses aspectos carnais, como era, por exemplo, na Antiguidade Clássica, baseados nesses princípios de harmonia, simetria, proporção, perfeição, que eu acabei de comentar aqui com vocês. Bela é aquilo que se aproxima de Deus, aquilo que nos aproxima de Deus, né? Por isso que você não tem esse compromisso, esse rigor formal, como você tinha, por exemplo, lá na Antiguidade Clássica, né? E assim vai se passando, né? No Renascimento você retoma, por exemplo, a arte da antiguidade, depois vem a arte barroca, continua sendo uma arte alegórica, expressiva, então retoma, por exemplo, a arte do gótico, depois vem o neoclassicismo, que retoma o Renascimento, que retoma Roma, que retoma a Grécia, depois vem o romantismo, que daí vai fazer uma oposição ao neoclassicismo, que vai retomar, por exemplo, a arte barroca, que retoma o gótico, enfim. Então, a arte ocidental ela vai viver nesses ciclos, pula um, retoma outro, pula um, retoma outro, e assim sucessivamente. A primeira vez que a arte ela passa a ter uma autonomia e ela não precisa mais ter um compromisso com a noção de beleza, é aqui, tá? E aí, se eu perguntasse para vocês agora, eu gostaria que vocês me respondessem muito brevemente, em uma única palavra. O que é arte para vocês? O que vocês me responderiam, tá? Muito brevemente. O que é arte para vocês? Em uma palavra, pode ser uma palavra, certo? Coloquem aí no chat para mim. Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muito provavelmente a resposta que vocês vão me dar é exatamente, olha, a primeira que apareceu aqui é a noção de arte, a definição de arte que surge somente aqui na arte moderna, tá? A Alessandra colocou ali, a Vanessa também, né? Expressão, uma forma de se expressar. Se eu falar para vocês que a arte, dentro desse contexto do mundo ocidental, nunca havia sido definida como expressão até esse contexto da arte moderna, vocês acreditariam? Essa ideia de expressão, essa ideia de emoção. Tá vendo que hoje é quase um senso comum. Tá vendo? Todo mundo coloca expressão, 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 né? Mas até esse contexto da arte moderna, nunca na história da arte ocidental, a arte havia sido definida como expressão. Tá aí a importância da arte moderna, por exemplo. Hoje é quase um senso comum, não é? Se eu pergunto para vocês, certo? A grande maioria de vocês vão dizer arte é expressão, isso em qualquer contexto. Se eu perguntar uma sala de aula para crianças de 5 anos, talvez eles vão me falar a mesma coisa. Se eu pergunto, e não é a primeira vez que eu faço essa pergunta, se eu pergunto nas minhas turmas no ensino superior o que é arte para eles, eles vão trazer essa mesma definição. Arte como uma expressão. Então, expressão de sentimento, expressão de emoção, expressão enquanto um componente da linguagem. Às vezes é até uma definição vazia, né? Mas expressão do quê? Expressão é qualquer coisa. Eu, nesse momento, estou me expressando, né? É, essa definição só surge aqui na arte moderna, tá? Quando a arte ganha finalmente a sua autonomia, tá?
E aí que a gente vai conectar com uma das noções mais importantes da arte moderna, que é romper com a definição de beleza. A partir do momento que se tem essa concepção da arte como expressão, é quase como uma consequência essa negativa da definição de arte como belo. Como eu falei para vocês, a definição de beleza ela mudou em vários momentos, né? Então, belo para um contexto não é o belo para outro contexto. Mas a arte, ela ainda era definida como sendo belo. A arte, ela ainda era definida como sendo, né, uma representação, esse caráter que se liga ao belo e ao agradável. A partir do momento que a arte se torna expressão, ou que essa ideia começa a vigorar com maior ímpeto, né? Porque a gente sabe que lá no romantismo a gente já tem, né, uma certa aproximação com isso, como eu introduzi minha fala de hoje, tá? Isso muda. Porque eu estou sempre feliz, eu estou sempre no estado, né, de plenitude, eu estou sempre é, diante de uma situação agradável? Não. E a gente precisa lembrar o seguinte, que nós estamos falando do contexto da Europa do início do século XX. Então, profundamente marcado pelos dois grandes conflitos militares. Artistas serviram na guerra. Artistas foram voluntários em hospitais que atendiam homens feridos com traumas de guerra, como é o caso do André Breton, que é assim que ele escreve, por exemplo, o Manifesto Surrealista. Tá? Então, eu não estou feliz. Eu não estou contente. Né? Eu não estou bem. Se eu não estou feliz, eu não estou contente, os meus sentimentos, eles são múltiplos. E se a arte é expressão, a arte ela também vai dar vazão a esse lado, como o grotesco, como o horror, como o abjeto, como o aversivo, tá? É aí que ela se liberta. Então, posso ter representações eh, de dor, eu posso ter representações de melancolia, eu posso ter representações de sofrimento, eu posso ter representações de angústia, posso ter representações de muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas, certo? Isso, eu gosto muito da arte moderna, né? Isso, sem sombra de dúvidas, é uma virada muito significativa dentro dessa trajetória da história da arte, né? E aí a gente vai lembrar o seguinte: cronologicamente é pouco tempo, porque nós tivemos movimentos em que um único estilo artístico se desenvolveu ali por 100 anos, 200 anos, 2 séculos, né? Um único movimento artístico. Aqui, em questão de 70 anos mais ou menos, só para a gente citar os mais importantes. Então, impressionismo, fauvismo, o expressionismo, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo. Aí dá para a gente ir somando outros menos conhecidos, né? O suprematismo, construtivismo, o deixio, enfim, a pluralidade, a diversidade, a quantidade de movimentos artísticos, cada um trazendo uma visão diferente sobre o que deve ser a arte, sobre o que deve ser esse objeto artístico. E aí percebam que nós começamos a ter uma outra mudança que também é muito significativa, que é a seguinte: a arte, durante muito tempo, ela tinha um valor universal. Ela tinha esse valor paradigmático, né? Alinhado, obviamente, com essa noção de beleza. São os ismos, exato, inúmeros ismos, né? Alinhado com essa noção de beleza. Então, vai ser arte quando for, e aí você acrescenta, né, o adjetivo do belo e depois o caracteriza, seja lá qual for, como for. Então, tudo que fugisse da norma, tudo que fugisse desses paradigmas que foram se transformando, mas ainda assim eram paradigmas universalistas, não era considerado arte. Tanto é que se tinha uma dificuldade muito grande em outros contextos, sejam de estetas, então filósofos ligados ali à linha de pensamento da estética, ou então de artistas, da produção estética da produção artística de outras culturas que não a europeia.
Porque os povos indígenas, por exemplo, os povos nativos, as comunidades africanas, produzem arte semelhante à arte europeia? Não. Então, tudo que eles faziam não era visto, não era lido, não era interpretado como arte. A partir do modernismo, isso muda. Inclusive, a gente tem um caso muito exemplar que é aqui no Brasil, né? Eu acho isso fundamental. Acho isso fundamental. No Brasil, a ideia do modernismo vai se estruturar retomando as nossas matrizes culturais. Professor, no final da aula, você pode indicar algum livro para entender melhor esse movimento? Posso, Karina. Eu vou indicar o livro da disciplina, que também foi escrito por mim, mas existe uma coleção muito bacana que, inclusive, eu utilizei como referência para a elaboração do material didático de vocês. E aí são vários livros, né? São vários autores, e aí cada um deles está falando, depois eu posso pegar aqui para mostrar para vocês. Cada um deles falando sobre o movimento. E talvez um dos mais significativos, que é a arte moderna, do Júlio Carlo Argan. Argan ele foi prefeito até de Roma. Eu acho que a tradição histórica das artes dos italianos é excepcional, né? E ele tem um livro gigantesco, assim, bem grande, muito bonito também, que se chama justamente Arte Moderna. Van Gogh faz parte da arte moderna, Adriana. Ele faz parte do recorte que nós chamamos de pós-impressionistas, tá? E eu pretendo falar, se der tempo, sobre os pós-impressionistas ainda hoje. Os pós-impressionistas é um grupo de artistas que não necessariamente participaram de nenhum movimento específico, que tem produções muito diferentes mesmo, mas que influenciaram outros movimentos e outros artistas. Por exemplo, Van Gogh vai influenciar muito o expressionismo alemão, inclusive pela própria expressividade. E aí, tomando de empréstimo a palavra que dá termo ao próprio movimento, né? Pela própria expressividade das suas obras. Mas Van Gogh fez parte da arte moderna, né? Não era bem visto também. E hoje, talvez até chato a quantidade de vezes que a gente vê Van Gogh, né? Ficou até meio maçante, assim. E é uma grande referência, é uma grande referência para a história da arte. Mas, Karina, eu vou já deixar esse livro como sugestão, tá? A Arte Moderna, do Júlio Carlo Argan. Ele é um livro bem denso, é um livro muito bom. Eu acho que é uma bibliografia básica, assim, para a gente entender sobre arte moderna, tá? Não só esse trabalho, outros trabalhos do Júlio Carlo Argan é muito bons, são muito bons. Igual eu disse, acho que a Itália tem uma tradição dentro desse campo da história da arte muito boa. Não é à toa que um dos primeiros tratados de história da arte, né, do Jorge Vasari, foi escrito ali no contexto do Renascimento, tá? Mas como eu estava dizendo para vocês, pessoal, a arte ela tinha esse valor paradigmático, universal. A partir de agora, não. Você começa a ter uma mudança e nesse mesmo contexto, nesse mesmo período, o surgimento de muitos movimentos de vanguarda, cada um deles trazendo uma ideia diferente sobre o que deve ser a arte, sobre como que a arte ela deve se estruturar, certo? Então, aí surge a necessidade dos manifestos, certo? Inúmeros manifestos vão ser escritos. E aí eu vou deixar como sugestão, acho que no material didático de vocês a gente tem uma unidade extra digital, se eu não estou enganado. Dá para ler ali com QR Code, que direciona para trechos desses manifestos, de alguns desses manifestos, tá? É importante fazer essa leitura dos manifestos, porque é como se fosse esse conjunto ali de regras de orientação que deve servir como base para aquele coletivo de artistas, né? Então, na arte moderna não é qualquer coisa ainda. E aí eu sempre costumo dizer que talvez essa seja uma das diferenças da arte moderna para a arte contemporânea, né? Que você sai desse discurso dos movimentos e dos estilos para se pensar em poéticas, né? Ainda você tem regras. Para eu ser um cubista, eu preciso seguir algumas regras para eu ser considerado um cubista, né? Para eu ser um surrealista, eu preciso seguir algumas regras, porque senão eu não sou, não me enquadro dentro do movimento, né? Para eu ser um dadaísta, para eu ser um expressionista, então ainda existem regras. Só que a única diferença é que você tem uma pluralidade agora de perspectivas, né? Tarsila do Amaral fez parte também da arte moderna? Fez. A Hilton fez. Ela é uma das maiores referências dentro, obviamente, da arte moderna aqui no Brasil.
ela pertencia a uma elite econômica e cultural, grande parte do modernismo do Brasil esteve ligado justamente a essa elite. O nosso modernismo é um modernismo muito intelectualizado, por mais que se aproxime dessas outras matrizes culturais, então se aproxime, por exemplo, de uma matriz cultural indígena, se aproxima de uma matriz cultural africana, mas a gente precisa lembrar que esses artistas não faziam parte desses grupos, né? Eram de família de cafeicultores. A Tarsila do Amaral, por exemplo, estudou no Colégio Sion, né? E é o melhor colégio do Brasil na época. Ela vai para a Europa, lá na Europa ela vai ter contato com os principais movimentos de vanguarda, talvez o mais significativo que vai influenciar o trabalho da Tarsila é justamente o cubismo, né? E a gente consegue ver muito bem essas referências do cubismo no trabalho da Tarsila, né? A Tarsila é um exemplo, eu acho que de artista modernista. Ela faz aquela que, sem sombra de dúvidas, é a obra mais importante do Brasil, o Abapuru, né? O Abapuru é um termo em Tupi-Guarani, né? Significa homem que come carne humana, então homem que come homem. A gênese ali, a base da antropofagia, que é a maturação do modernismo aqui no Brasil, né? A maturação do modernismo. É uma pena que o Abapuru não esteja no Brasil, né? Para a gente ver o Abapuru, a gente tem que ir para a Argentina. Então, a nossa obra mais famosa, a obra mais importante do Brasil, não está no Brasil, né? É uma pena, uma pena. Frida Kahlo faz parte da arte moderna também? Faz, Tainá. E aí existem até algumas contradições, porque, por exemplo, muitos autores ligam a Frida Kahlo a uma tendência surrealista. Então, pela maneira como ela vai construindo seus trabalhos, tem muitas imagens simbólicas, essa estética do onírico. Então, ela vai ligando ali sonhos, pesadelos, enfim. Então, a Frida Kahlo tem uma aproximação muito grande com o surrealismo. Ela conhece André Breton. O próprio André Breton vai dizer que ela é uma surrealista. Mas a Frida sempre se negou a ser surrealista. Porque ela disse que ela não pinta fantasias, ela não pinta sonhos, ela pinta a realidade dela, né? Ela pinta justamente a realidade dela. Então a Frida Kahlo também entra nesse mesmo contexto, né? A gente pode pensar o próprio marido dela, também o Diego Rivera, né? Então, um sujeito ali bem importante nesse contexto do modernismo latino-americano, com o seu trabalho dos muralismos. Então, acho que é bem importante. Tem outros nomes da arte moderna no Brasil, claro, Davidson. A gente tem os maiores, né, os mais importantes. Então, a gente cita Tarsila do Amaral, a gente cita Anita Malfatti, a gente cita Di Cavalcanti, a gente cita Victor Brecheret. Mas, por exemplo, um artista, e aqui é algo bem pertinente da gente pensar. A gente vai ter alguns artistas que antecipam o modernismo aqui no Brasil, que estão produzindo nesse mesmo contexto da arte moderna e que nem sempre são tão reconhecidos. Por exemplo, Arthur Timóteo e João Timóteo. São dois artistas negros aqui no Brasil. Se vocês pegarem os trabalhos ali deles, de 1920, 1921, então, eles falecem, infelizmente, em 1921, a trajetória de vida deles é muito triste. A influência é do próprio impressionismo, né? E é um trabalho que antecede a Semana de Arte Moderna, né? Ou então o caso do Ismael Neri. E aí a gente vai entendendo sobre as motivações do modernismo aqui no Brasil. Por exemplo, nós tínhamos um interesse muito grande em pensar a nossa identidade cultural. Essa talvez vai ser uma questão latente para a grande maioria dos movimentos artísticos no Brasil. O que faz do Brasil o Brasil? O que faz do brasileiro brasileiro? E aí parte dessa pesquisa, parte dessa busca dos artistas modernistas estava justamente em encontrar essas referências. Então vou retomar, por exemplo, na fase da Tarsila do Amaral e do Oswald de Andrade, lá no Pau-Brasil, as imagens folclóricas, eu vou me aproximar da cultura popular, eu vou fazer representações, como é o caso do Di Cavalcanti, e eu não gosto desse termo, mas é o nome dos quadros dele, tá? Que são as mulatas, certo? Vai ter essa representação do samba, a construção. Você tem Mário de Andrade sendo um dos responsáveis pelo o que vai ser mais na frente, né? Que ainda não se tinha esse nome, tá? É, a construção do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, então essa busca pela valorização da cultura brasileira. Então, esse era basicamente ali a base, os fundamentos, né,
desses artistas. E o Ismael Neri estava produzindo nesse mesmo contexto, mas ele tinha influências surrealistas. Então ele meio que fica assim num campo outsider do modernismo no Brasil, até que seus trabalhos são redescobertos algumas décadas depois, por exemplo, da década de 20, que talvez seja o marco do modernismo no Brasil, porque você tem 22 com a Semana, você tem 24 com o Pau-Brasil, você tem 26 com a Escola da Anta, né, com Plínio Salgado, e depois 28, 1928 com a Antropofagia. Né? Então, acho que a década de 20 ali vai ser esse epicentro do modernismo no Brasil, tá? Mas o surrealismo não está interessado em representar a realidade, não está interessado em falar sobre a cultura. Então esse artista ele fica meio de fora. Cândido Portinari também é um modernista. Lazar Segal é um artista que nasce na Lituânia. Ele nasce na Lituânia, viveu, ele é de ascendência de uma família judaica. Ele faz as duas primeiras exposições de arte moderna aqui no Brasil, em São Paulo, em Campinas, isso em 1913, tá? 1913. Ele viveu e trabalhou muito tempo na Alemanha, tanto que, infelizmente, a família dele foi perseguida pelo regime nazista, uma família judaica, né? E ele faz, então, as primeiras exposições de arte moderna aqui no Brasil e traz a referência do expressionismo alemão. No caso do modernismo no Brasil, pessoal, nessa primeira fase modernista, a gente vai ter três grandes influências, tá? Dos movimentos de vanguarda europeu. Expressionismo alemão. Lazar Segal faz a primeira exposição de arte moderna no Brasil. Era um sujeito que viveu, trabalhou na Alemanha, traz as influências do expressionismo alemão, tá? A segunda exposição de arte moderna, ou a primeira exposição de arte moderna de uma artista brasileira que acontece aqui no Brasil, é de 1917, da Anita Malfatti, que vai ser duramente criticada pelo Monteiro Lobato. A Anita Malfatti viaja para a Europa, vai para a Alemanha, onde justamente ela traz essas influências também do expressionismo alemão. Então, mais uma influência do expressionismo. Quando a gente pega, por exemplo, o texto do Graça Aranha, que ele vai proferir sobre a emoção estética na arte, esse esplendoroso do Graça Aranha, vai trazer vários pontos que remetem a essa concepção da arte como expressão do expressionismo também na Alemanha. Mas para além disso, então, além dessa referência do expressionismo, a gente vai ter uma aproximação muito grande do cubismo, e aí vale destaque para o trabalho da Tarsila Amaral, do de Cavalcante, que a gente já citou aqui, e do futurismo, tá? Do futurismo, como por exemplo os trabalhos do Victor Brecheret, quem faz o Monumento às Bandeiras, aquele monumento que fica na frente ali do Parque Ibirapuera, em São Paulo, tá? Então, essas vão ser talvez as três grandes influências ali do modernismo nessa fase mais conhecida. Mas igual eu falei para vocês, a gente tem Arthur Timóteo, João Timóteo, que antes ali da Semana de Arte Moderna, não são artistas tão conhecidos assim, já traziam influências do impressionismo, né? É que no Brasil existem algumas contradições. Por exemplo, Arthur Timóteo e João Timóteo, eles recebem uma bolsa de estudos da Escola Nacional de Belas Artes, a antiga Academia Imperial de Belas Artes. E aí a gente vai pensando nas nossas contradições, né? A gente sabe que a arte moderna, ela surge como uma oposição à arte acadêmica. Mas esses artistas, eles estudavam na escola, né? Na Academia de Belas Artes, ganham a bolsa, vão para a Europa, só que lá na Europa já estava acontecendo a arte moderna, né? Então, o modernismo no Brasil é mais tardio, assim como todos os outros movimentos artísticos, em comparação à Europa. E aí, lá na Europa, eles entram em contato, obviamente, com a arte moderna, que estava se desenvolvendo lá, e quando eles retornam para o Brasil, eles trazem essa influência. E aí, com o financiamento da própria Escola Nacional de Belas Artes, né? Então, no interior da própria escola, você começa a ter essa desconstrução já. Elisa Visconti também vai trazer influências do impressionismo, mas isso é temática para a gente ir debatendo, tá? Entre todos os tipos de artes, qual mais se destaca e influencia o mundo das artes? Vanessa, é muito difícil a gente pensar, primeiro, entre todos os tipos de artes, porque são todos é muita coisa, né? E qual mais se destaca e influencia? Eu não consigo dar uma resposta para essa pergunta. Eu acho que ela é muito, mas muito ampla mesmo, tá? É, Talvez hoje a gente consiga pensar em algumas tendências dentro do contexto das artes, né? É, e aí essas tendências, elas mudam de acordo ali com o tempo, tá? Então, cada momento se tem tendências específicas. Mas eu não acho que se tenha uma influência, algo, né, que seja um único, né, que vai se destacar assim, não.
Talvez ainda se tenha um enraizamento muito grande da arte acadêmica, tá? Isso principalmente no senso comum, porque ainda está muito presente essa ideia de que a arte precisa ser agradável. Então, se eu olho um trabalho que não é bonito, se eu olho para um trabalho que é grotesco, se eu olho para um trabalho que é feio, as pessoas dizem, ah, mas isso é arte, isso qualquer coisa, qualquer um faz, isso não é arte, isso não é arte. Né? As pessoas adoram questionar o que é arte sem ter a mínima ideia do que é necessariamente arte, né? Então, eu acho que dentro desse senso comum ainda existe um apego muito grande com essa arte que precisa ser decorativa, que precisa ser agradável, que precisa ser bonita. Não, o objeto artístico não precisa resultar em nada disso, né? O objeto artístico é uma proposição, isso desde aqui na arte moderna, né? O objeto artístico, ele propõe uma experiência, tá? Então, eu não preciso necessariamente agradar ninguém com a minha obra. É, muito pelo contrário, a obra de arte está pouco se lixando se você vai gostar dela ou não, né? Se ela vai cumprir o papel dela, se for justamente ali algo, né, mais provocativo, tá? Prof, minhas 13 aulas gravadas nós estão... E tem que ver então depois. Cláudio, acho que o pessoal do curso já respondeu, tá? Então, eu acho que, infelizmente, ainda se tem esse apego muito grande com essa noção da arte como sendo algo agradável. Mas isso também se justifica porque geralmente são pessoas que têm pouco convívio estético, tá? Quando a gente pega, e aí é que eu estou aproximando com outros campos, quando a gente pega, por exemplo, os níveis de desenvolvimento estético, o primeiro nível, que é o mais básico, é a capacidade de reconhecer aquilo que está sendo representado, né? Então, pessoas que têm um baixo nível de desenvolvimento estético, geralmente têm um apreço maior por essa arte realista, por essa arte acadêmica, por essa arte agradável, porque é a forma mais simples de você ter um contato com uma obra de arte, né? É a maneira mais fácil de você olhar para um trabalho artístico. Você olha e você reconhece, aquilo é uma planta, aquilo é uma pessoa, aquilo é tal coisa, né? E não te desconforta. Mas eu acho que a gente precisa avançar nessa ideia, né? Avançar nessa concepção da arte como uma provocação, tá? Acho que uma das palavras-chave para a gente entender a própria arte moderna é essa noção de transgressão, de experimentalismo, né? Esse artista que está transgredindo essa base acadêmica, que não dava mais conta, não dava mais conta, certo? Não dava mais conta porque esse artista ele está olhando para o mundo e ele está vendo milhares de pessoas morrendo, né? Esse artista ele está olhando para si e ele está se percebendo como um sujeito angustiado. Não dava mais conta, não dava mais conta. Tanto que vai ser um movimento que vai acontecer em várias linguagens artísticas. O nosso foco aqui, obviamente, são as visualidades, e eu adoro as visualidades, eu adoro olhar imagem, adoro ver imagem, mas isso também vai acontecer, por exemplo, na dança, isso também vai acontecer na música, isso também vai acontecer no teatro, tá? Então, é um movimento que vai acontecer em todas as linguagens artísticas, tá? Essa ruptura com o acadêmico, essa ruptura, essa desconstrução com esse mundo acadêmico, essa transgressão, essa laceração das formas. E aí a gente precisa somar isso com uma outra crise que vai acontecer com esse artista. E aqui é um fator muito importante, tá? Em momentos de crise, e eu chamo a atenção para essa reflexão, porque é uma reflexão que a gente pode fazer trazendo para o nosso contexto atual, tá? Vocês vão entender por quê. Até o final do século XIX, que é esse contexto de surgimento da arte moderna, para alguém ter um retrato seu, para alguém ter um registro seu, né, da sua família, então para perpetuar a tua imagem, era necessário pagar para um artista. Isso não era acessível. Primeiro porque esse artista ele precisava investir muitos anos em formação. Acho que todo mundo aqui, todos nós que somos formados em arte, né, sabemos como que leva um tempo para você aprender a fazer um trabalho realista, né, para você conseguir ter esse domínio técnico. Certo? Então são muitos anos de técnica, muitos anos de estudo. Isso é investimento, né? É tempo de vida, é investimento. Então era algo muito caro, era algo inacessível. Então somente famílias realmente muito ricas, reis, né? Membros ali da alta sociedade
que conseguiam pagar para que alguém fizesse uma pintura, que conseguiam pagar ali para alguém fazer um desenho, para fazer uma escultura, enfim. Então era necessário pagar para esse artista para que você tenha essa perpetuação da sua imagem. Tanto que se a gente for parar para analisar mesmo, são raras quase as exceções em que se tem registros de pessoas que não eram da elite, né? Só que ali no final do século XIX não surge, mas começa a se popularizar a câmera fotográfica. E aí a gente vai ver, né, o impacto desse processo de modernização aqui nas artes modernas, né? Então, com a máquina fotográfica, esse sujeito que antes precisava pagar para um artista, agora não vai mais pagar, porque existe alguém que vai oferecer um serviço que é muito mais rápido, então não vou precisar passar dias ali posando para um artista me pintar. Muito mais rápido, muito mais barato, até mesmo porque a formação para você aprender, né, a operacionalizar ali uma máquina fotográfica é muito menor. Então, em um mês, isso estourando ali para pensar que esse sujeito vai aprender bastante, ele conseguiria já apertar um botão, claro que não é a tecnologia que nós temos hoje, e revelar essa imagem, um processo físico-químico ali, né? Então, diferente de anos e anos de treino, de formação, para esse artista conseguir fazer uma pintura realista, né? Então, era muito mais barato, era muito mais rápido, era muito mais fácil. Para que que eu vou contratar esse artista? Para que que eu vou pagar alguém para fazer uma pintura minha? E aí esse artista entra em crise. Uma crise financeira, porque ele não tem trabalho, né? Uma crise talvez existencial, porque durante todos esses anos de formação que ele teve nas academias, o que ele aprendeu foi fazer isso, é o gênero do retrato. E ele sobrevivia dessa forma. Ele sustentava a sua família dessa forma. E agora ele não consegue mais fazer isso. Tanto é que a gente vai ter exemplos de artistas que vão odiar a fotografia, que vão falar que a fotografia surgiu para destruir, para acabar com as artes. E aí, Vlaminck, por exemplo, o artista do Fauvismo, vai dizer que todas as câmeras fotográficas deveriam ser destruídas. Que hoje, para a gente, é quase um absurdo. Porque é difícil a gente pensar a fotografia não sendo arte, né? Para a gente é quase um senso comum pensar que a fotografia é arte também, né? Mas não era para esses artistas, certo? A fotografia teve um processo gradual de ser apropriada pelos esses artistas, primeiro como parte de um processo de criação, para depois ela ser inserida como uma técnica, como uma linguagem dentro das artes visuais. Exatamente aí, Guilherme, que eu ia chegar. Exatamente aí. Exatamente aí que eu ia chegar. Então, só finalizando a questão aqui da fotografia. Esse artista estava em crise, uma crise financeira, uma crise existencial. Qual é a solução? Não tem como destruir todas as máquinas fotográficas, por mais que o Vlaminck quisesse isso, né? Não tinha como destruir todas as máquinas fotográficas, era impossível, né? Ele vai fazer aquilo que a câmera fotográfica, certo? Na época não era capaz de fazer. A fotografia tinha cor? Não. Então vou explorar as cores de modos inimagináveis, certo? A fotografia tinha possibilidade de edição? Ainda não. Então, vou criar mundos possíveis. E, principalmente, se a fotografia já é um registro da realidade, a arte não precisa mais ser, porque a fotografia já está cumprindo esse papel. E aí eu vou fazer aqui uma apropriação da frase do Paul Klee, professor da Bauhaus, expressionista, né? A arte não reproduz o visível, ela torna visível. É exatamente isso. A arte ela não precisa mais reproduzir a realidade, ela não precisa mais ser realista, né? Ela vai tornar visível as sensações, os sentimentos, as questões políticas, os interesses. Ela vai provocar, ela vai tornar visível a realidade. Ela não vai reproduzir mais o visível. Tá? É aí que você começa essa desconstrução. Guilherme, como o desenho de arte se encaixa nos tempos de hoje? Exatamente isso. Eu ministrei há um tempo atrás, porque eu não costumo ministrar disciplinas práticas, porque eu sou um sujeito essencialmente assim teórico, não de práticas artísticas, né? Talvez até vocês me conheçam de disciplinas ligadas à teoria, estética e história da arte, ou de prática de ensino, que geralmente são os dois campos assim de atuação e o que eu gosto muito de falar, e é perceptível que eu gosto muito de falar, porque a gente está no primeiro slide. Não sabe nem de slide, né? Eu ministrei uma disciplina de arte digital para os meus alunos. E na época, a inteligência artificial nem era o que é hoje a inteligência artificial, né? Se gerava imagens com uma precariedade muito maior do que hoje se gera essas imagens, né? Se produz essas imagens.
E eu tinha alguns alunos que eram ilustradores digitais. E a preocupação deles era justamente essa. Eu vou ter trabalho? Eu vou conseguir ter uma inserção? Porque surgiu uma nova tecnologia que colocou em xeque justamente aquilo que ele faz, justamente aquilo que ele fazia, tá? Não tem uma resposta pronta para isso, sendo muito sincero. Porque, primeiro, eu acho que é possível se fazer arte de todos os meios, com todas as técnicas, de todas as formas possíveis. Se eu acho, por exemplo, né, que dá para fazer arte com cocô, como o Piero Manzoni vai fazer, então que dirá fazer arte com inteligência artificial. Então eu acho que é possível de se fazer. Também penso que o público que gera essas imagens de inteligência artificial não seria mesmo a pessoa que iria procurar um ilustrador digital, né? Geralmente esse público acaba sendo mais pessoas ali que estão querendo inserir numa trend, que ela não iria procurar alguém para pagar por isso. Mas não dá para negar, certo? Não dá para negar que é uma preocupação muito significativa, porque em questão ali de 2 anos, a inteligência artificial conseguiu um nível de excelência muito, mas muito grande na produção de imagens digitais, né? Eu não trabalho nesse campo da ilustração digital, mas talvez eu não estaria tão contente se eu trabalhasse. Talvez eu estaria como o Vlaminck querendo quebrar as câmeras fotográficas, né? Talvez aqui como ilustrador digital eu também estivesse querendo quebrar e destruir a inteligência artificial. Por mais que não seja possível, assim como não era possível destruir as câmeras fotográficas, né? Pelo Vlaminck. Não tem uma resposta pronta para isso, mas eu acho que esse artista está em crise. E talvez aqui entre justamente o mesmo que os modernistas fizeram. Talvez o que vai manter o trabalho do artista é justamente fazer aquilo que a inteligência artificial não é capaz de fazer, né? Então, o que ela não é capaz de fazer já é um pouco mais difícil, né? Mas eu acho que ainda existe campo para isso, né? Professora, posso citar aqui um vídeo que fala do estudo do amarelo do Van Gogh? Claro, claro. Penso que o público faz toda a diferença quando se fala em arte. O que para um pode ser escandaloso, para outro não. Claro, Alessandra, é exatamente isso. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês para algo. Gostem da arte. Gostem do campo de estudos que vocês estão. O que que isso significa? Amplia o repertório de vocês. Visitem museus. Professor, não dá para eu visitar museu na minha cidade. Acessa online, veja obras de arte, comprem livros de história da arte. Isso agrega repertório, tá? Isso agrega no processo criativo de vocês, no trabalho como professores de vocês. Talvez vocês não querem ser artistas, vão trabalhar como professor de arte. Isso agrega, certo? Isso nos torna mais humanos, porque é algo que somente nós, enquanto seres humanos, produzimos é justamente a arte, né? Somente nós, humanos, produzimos arte. Então, a arte é algo essencialmente que nos humaniza de alguma forma, tá? Pessoal, já passamos o nosso tempo, já extrapolamos aqui, na verdade, 5 minutos, né? Deixa eu chamar a professora Fer. Já estou aqui, prof, super Ai, empolgadíssima. Eu, desculpa, eu Fer, pensei, deixa o desculpa. prof indo, deixa Desculpa, indo. desculpa. Eu falei que eu falo muito. Não, prof, eu acho que, principalmente quando eles compartilham e eles vão trazendo também subsídio, né? Eu acho que a aula vai Uhum. fluindo de uma forma que a gente nem vê o tempo passar. Exatamente, Adriana, nem vi o tempo passar. E eu confesso para vocês que eu estava aqui, eu também nem vejo o tempo passar. Eu vou deixando o professor falar, assim, porque é bom ouvir, né? É bom ouvir o professor. Vai indo, né, Fer? Vai Vai. indo. E eu vou falando na velocidade 2.0, tem que acompanhar. Tem que acompanhar. A gente tem que ficar ligado aqui. Tem que ficar Prof, ligado, muito tem que ficar obrigado por ligado. essa nossa primeira aula com tanto conteúdo. Isso, a cabeça está como? Eu geralmente falo isso da aula do professor Lucas, viu, Ali? Que é esse é o emoji que representa a aula do professor Lucas. É a cabecinha explodindo. O que significa que a gente ainda tem muito conteúdo para ruminar até a Temos. próxima aula. Não é? O professor Lucas, ele nunca deixa o conteúdo assim, pronto, é isso. Não, é isso e a partir disso vamos construir ainda mais, né? Perfeito, perfeito. Ô, Fer, posso só fazer um último comentário aqui? É um Com pedido também para os certeza. alunos.
Pessoal, digam para mim, e pode ser depois ou marcando o curso de artes visuais, ou também me marcando lá no Instagram, o que é que fica da aula de hoje? Então, o que que é que vocês aprenderam? O que que para vocês foi mais relevante da aula de hoje, sabe? Qual foi a descoberta da aula de hoje? Se é que houve uma descoberta, né? Então, se houve alguma descoberta, conta pra gente, que eu acho que isso também traz essa ideia de reanimar a gente também, viu, Vanessa? Também nós, como professores, né? Essa troca, né? Essa troca. Eu acho bem importante, prof, Pode né? Eu acho liberar, que o Alessandra. prof gosta muito, né? Quando vocês copiam eles, marca ele lá no Instagram e marca o curso também e respondam essa pergunta que o prof acabou de fazer, porque também Exato, é um exato. feedback e um subsídio para a próxima aula. É tão Uhum, gostoso, né, prof? Eu vi sim, assim, nossa, isso me marcou. E talvez é um elemento que nem o professor imaginaria que pudesse marcar, exato, né? exato. O que eu sempre penso, Fer, a gente falou muito sobre arte moderna e eu ainda nem comecei a falar dos movimentos de arte moderna. Então, olha a quantidade de coisas que nós temos. É essa Muito. disciplina, Fer, que a gente vai ter uma aula a mais? Então Exatamente, tá bom. prof. Sossega o Então tá coração, bom. Que respira bom. fundo. Prof, é isso então. Encerramos aqui com o coração Encerramos. cheio de muitos conhecimentos, muita curiosidade despertada e a cabecinha, ó, explodindo. Perfeito. Gente, muito obrigado, prof. Gente, nos vemos semana que vem. Um beijão. Até mais. Beijão, gente. Tchau, tchau.